Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o programa Conexões Espiritualidade Crítica. E como toda semana temos feito, antes nós publicamos um artigo no jornal GGN, cujo link está aqui embaixo, né? E tratamos aqui na nossa conversa do mesmo tema, e essa conversa vai ao ar no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e no canal Paz e Bem. Então, o que eu estou tratando essa semana é o seguinte: nós falamos nas outras vezes, tocamos na questão do fundamentalismo religioso, do avanço do fundamentalismo, do fanatismo, da intolerância, e que é um fenômeno mundial, né? E também, por outro lado, hoje eu vou falar de um outro fenômeno que também é mundial e recentemente no nosso censo no Brasil também se aponta essa tendência, é que há já uma grande quantidade de pessoas, principalmente jovens, que não têm religião, que não declaram pertencimento a uma determinada tradição espiritual. Mas isso não significa que eles não tenham algum tipo de fé, algum tipo de espiritualidade, algum tipo de prática. Então, isso é muito interessante a gente notar essas duas tendências que são bem opostas entre si, né? E aqui no Brasil, 25% dos jovens revelam já essa ideia de uma espiritualidade livre, não comprometida com uma tradição específica e etc. E o que significa isso? O que significa e quais são os riscos, as vantagens, as conquistas desta maneira de ver a espiritualidade, né? Então é interessante saber que, primeiro, sim, isso demonstra que muitos jovens não estão satisfeitos com o tipo de institucionalização religiosa que existe, que se oferece a eles, né? Então querem algo mais leve, mais aberto, mais tolerante, mais não tão opressor quanto são geralmente os instrumentos, né, de institucionalização das religiões, todas elas, né, todas elas sem exceção. Então, os jovens procuram escapar disso, mas não significa que necessariamente sejam ateus ou se rebelem contra algum tipo de espiritualidade. Então, é muito importante esse dado, né? É muito importante. Por outro lado, dentro dessa tendência, nós podemos ver algumas questões, boas e negativas. As negativas ou os riscos que corremos de não pertencermos a uma determinada tradição, né, é a ausência de uma identidade e a ausência de um grupo de apoio. Porque um dos aspectos interessantes que são analisados, né, nas pesquisas dos benefícios de se pertencer a uma tradição espiritual, etc., isso muita pesquisa tem sido feita nas últimas décadas, é a questão do pertencimento ao grupo. Pertencimento a um grupo, rede de apoio, né? Então, você morre, alguém morre da sua família, fica doente, está com problemas financeiros, então você tem aquele apoio, né, da rede religiosa, daqueles que frequentam a igreja, o centro, o que for, né? E então você não está sozinho, né? E numa sociedade em que nós vivemos tão isolados, então, quer dizer, por um lado, se a religião, se a instituição, ou se o grupo a que pertencemos não é opressor, é aberto, é dialógico, pratica o diálogo, né? Pratica o acolhimento e não tem uma imposição de regras rígidas, etc., é melhor a gente pertencer a algum grupo, porque pelo menos a gente está ali amparado, tem uma maneira de sociabilidade que nos garante um apoio. Nessa sociedade individualista, competitiva, isso muitas vezes é importante, né, na vida. Por outro lado, também o fato de não termos uma tradição espiritual específica não nos livra necessariamente dos abusos a que essas tradições espirituais muitas vezes estão ligadas, né?
Claro, não todo, vejam, porque quando a gente fala de uma tradição espiritual, por exemplo, a gente fala do catolicismo, dos evangélicos, dos espíritas, dos muçulmanos, dos judeus, há diversas maneiras de ser espírita, católico, judeu, protestante, diversas maneiras. Há maneiras abertas, há maneiras dialógicas, há maneiras não opressoras, há grupos que são abertos, progressistas, mas há grupos fundamentalistas, opressores, então há de tudo. E também, em todas as religiões, há pessoas abusivas, líderes opressores, enfim. E o fato de a gente se desamarrar ou se descomprometer com alguma tradição específica não significa que possamos estar totalmente livres de abusos, de opressões, porque está cheio aí no mercado da fé de gurus, né? Abusivos, de gurus que exploram economicamente, então, que fazem seitas, que fazem até lavagem cerebral. Então a pessoa pode não ser católica, espírita, protestante, judia, muçulmana ou budista, mas pode cair na mão de um desses gurus, que são falsos gurus, enfim. Então tudo isso é muito delicado, é um campo minado, né? Por isto que nós, seja dentro de uma tradição espiritual, ou seja fora de uma tradição espiritual, de uma espiritualidade livre, não comprometida com uma tradição, nós temos que ter sempre crítica, ou seja, devemos praticar uma espiritualidade crítica. O que significa isso? Sempre estarmos alertas para pessoas abusivas, geralmente, infelizmente, homens, né? Pessoas opressoras, regras excessivamente rígidas, controle do nosso comportamento, né? Ou seja, quando a religião, ou os grupos, ou o padre, ou o pastor, ou o guru queira controlar o nosso comportamento, seja qual for, comportamento político, comportamento sexual, o que for, né? Quer dizer, ninguém tem o direito de nos controlar. A religião tem que ser uma adesão livre, né? E assim, o que é importante é fazer o bem ao próximo, é estar em conexão com a divindade e não esses moralismos opressores que as religiões usam como meios de controle, né? Da nossa mente, do nosso corpo, etc. Então, isso é que é preciso cuidado, muito cuidado, seja em qualquer campo religioso ou não, ou qualquer espiritualidade que segue uma religião ou não, que tenhamos esses cuidados críticos. E vejam só que coisa interessante. Eu fiz essa ligação no meu artigo, vou fazer aqui também, que essa proposta de uma espiritualidade livre e crítica é uma proposta de 150 anos atrás, de Kardec. Então eu estou lançando esse livro, Kardec para o século XXI, que agora na terça-feira próxima, dia 19 de março, vai haver um lançamento presencial na Livraria da Vila, em São Paulo, na Fradique Coutinho, às 19 horas. Quem quiser ir, puder ir. E vejam, Kardec foi uma pessoa que teve uma crítica bastante lúcida, bastante contundente em relação aos abusos das religiões, às guerras religiosas, às opressões, às intolerâncias, a tudo isso que nós fazemos uma crítica, uma leitura crítica, porque era uma leitura também feita já desde o século XVIII pelos iluministas, né? E Kardec tem uma grande influência iluminista, mas ele teve esse engajamento de fazer uma crítica bem lúcida, bem racional a respeito do fanatismo, tanto que ele fala que a fé deve encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, ou seja, temos que ter uma fé racional, crítica, cuidadosa, cautelosa, não hierarquizada. Tudo isso está em Kardec, né? Então, ele se debateu a vida inteira, durante o tempo em que ele trabalhou na proposta do Espiritismo, que eu não chamo de codificação, porque ele não foi um mero secretário dos espíritos, mas ele foi o fundador do Espiritismo, dentro das influências também da época que ele tinha, filosóficas, sociais, científicas, etc. Mas ele se debateu o tempo inteiro com a questão da religião. O Espiritismo, dizia ele o tempo inteiro, não é religião, não é religião, não é religião. No final, ele disse, pode ter algumas características religiosas, no último discurso que ele fez na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris.
O que significa isso? É porque ele não tinha uma palavra para dar ao espiritismo. Então, ele não queria assimilar o espiritismo a uma religião no sentido tradicional do termo, com hierarquias, com sacerdócio, com rituais, com dogmas, porque o espiritismo não tem nada disso, embora no Brasil tenha se tornado isso. Tenha se tornado uma religião no sentido tradicional do termo, mas Kardec não pretendia isso. Muitos que analisam o espiritismo, espíritas ou não espíritas, entendem que esta transformação do espiritismo no Brasil em religião foi um afastamento da proposta de Kardec. Mas Kardec recomenda a oração, Kardec recomenda a ideia, traz a ideia de Deus, né? Então, quer dizer, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, então tem uma espiritualidade, não dá para dizer que não tem um aspecto religioso do Espiritismo. Orar não é um ato político, não é um ato científico, não é um ato filosófico. Orar é um ato religioso, é um ato de devoção, é um ato de conexão com a divindade. Então, isto sempre foi do domínio da religião. Então, eu tenho proposto que nós entendamos que o espiritismo não é uma religião, no sentido tradicional do termo, mas é uma espiritualidade livre, crítica e universalista. E essa ideia que Kardec tinha, né? E é essa ideia que pode muito bem combinar com essa tendência contemporânea, de termos uma espiritualidade livre, que não necessita, que não deve necessariamente ser, e que eu pessoalmente não simpatizo com essa tendência de ser uma salada mística, de pegar um trechinho de cada coisa, misturar tudo numa salada, sem uma coerência, sem uma visão de mundo lúcida, racional. Assim, eu, como espírita kardecista, não me apetece esse tipo de misturança, né? O fato de nós termos e podemos ter uma espiritualidade livre e aberta não significa misturar tudo de um jeito incoerente, né? Mas, sim, acho que essa tendência que os jovens estão apresentando em vários países do mundo, de procurarem uma espiritualidade livre, crítica, aberta, combina perfeitamente com a proposta de Kardec. Só que Kardec não chega a esses jovens, né? Por quê? Porque no Brasil, que é o país mais espírita do mundo, o espiritismo se tornou, o movimento hegemônico espírita se tornou um movimento conservador, só de pessoas mais velhas, que exclui os jovens, um movimento politicamente conservador. Então, né, nós perdemos a possibilidade de falar para os jovens, né? Que nós temos aí uma proposta que pode servir de encaixe para essa busca que eles fazem, né? Então, é isso. E esse livro, justamente, que eu estou lançando, trata de um espiritismo para o século XXI, sem dogmas, aberto, com diálogo ao mundo contemporâneo, com as questões do mundo contemporâneo, com as ideias do mundo contemporâneo, e assim vai. Então é isso, essa é a nossa reflexão do dia de hoje, né, em que eu fiz aí um link, por causa do lançamento do meu livro, eu fiz um link entre essas tendências que estão surgindo no mundo e a proposta de Kardec, e que possamos caminhar, de qualquer maneira, no mundo, para um mundo de paz e tolerância, em que a espiritualidade, seja ela qual for, seja uma alavanca, né, de evolução, de pacificação, de fraternidade, de não violência, né? Que essa espiritualidade, seja ela judaica, cristã, espírita, muçulmana, budista, nos ajude, né, a caminharmos por um mundo de maior compreensão, de maior acolhimento e de maior paz mundial. Então, ficamos por aqui e voltamos na semana que vem. Um grande abraço a todos e todas que nos acompanham aqui no canal da BPE e no canal Paz e Bem, para onde esse programa será transmitido. Um grande abraço.